Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre a semelhança de triângulos. Vamos primeiro na definição, tá? Coloquei a definição aqui pra gente, ó. Dois triângulos são semelhantes quando possuem ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais. Opa, apareceu um 3, 2 aqui que não tem nada a ver, tá? O que ele quer dizer com isso? Ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais. O que ele está falando aqui pra gente é o seguinte, ó. Olha o meu desenho aqui. Quando eu tenho a semelhança, esse ângulozinho aqui é um ângulo azul, o correspondente dele é azul também. Significa que tem a mesma medida, tá? Pra cá a mesma coisa, ó. O verdinho correspondente, outro verdinho. E vermelhinho correspondente, outro vermelhinho. Essa vai ser a ideia, tá? E aí ele fala, ó, então, ângulos correspondentes congruentes. Lembra que congruente é a mesma medida. Então, o que que significa? Ó, os ângulos têm a mesma medida. Se aqui, por exemplo, for 40 graus, aqui vai ser 40 graus também. É isso que ele tá falando pra gente, tá? Além disso, ele fala que são lados correspondentes proporcionais. O que significa ser proporcional? Significa que não é uma mesma medida, mas segue mais ou menos uma relação. Mais ou menos não, segue uma relação. Que relação é essa? Ó, aqui é 4, aqui é 2. Observa que é o dobro, ó. O 6 para 3 é o dobro. O 5 e o 2,5. Ou seja, nesses triângulos aqui, a gente tem lados correspondentes proporcionais, ou seja, ou vai ser sempre o dobro, ou o triplo, ou metade, ou 4 vezes, e assim por diante. E os ângulos com a mesma medida. Isso é a definição de semelhança, tá? Mas não é bem assim que isso aparece nas questões. Eu trouxe dois exemplos simples para a gente resolver, e depois a gente vai resolver umas questões de prova. O primeiro, ele fala assim, ó, sabendo que os triângulos são semelhantes, determine o valor que representa cada letra. O que eu vou fazer aqui, ó? Observa que isso é muito comum, nem sempre as provas vêm coloridinhas, mas ele veio aqui, ó, fazendo 2 risquinhos aqui. Esse aqui, 2 risquinhos também. Então, eu já tenho um par de ângulos congruentes. Vou pegar um outro aqui, ó, esse aqui é o 3 risquinhos. Esse aqui é o 3 risquinhos também. E depois a gente vai ter o lado de cima, que é um risquinho, e aqui um risquinho também. Ou seja, os meus ângulos ali, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, a gente pode usar a semelhança, tá? Depois, no próximo vídeo, eu vou fazer a situação dos casos de semelhança. Por enquanto, eu quero que você aprenda já a aplicar. Depois a gente detalha os casos, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, sempre que eu tiver que sair por semelhança, identificar os ângulos da mesma medida. Nesse caso aqui, eu identifiquei. Na verdade, ele já veio até pronto para mim, tá? Ele já veio ali. Agora, você vai fazer o seguinte, ó. O ângulo rosa, no primeiro triângulo, ele enxerga o A, e no segundo, ele enxerga o 14. Vou pegar o laranjinho, ó. No primeiro triângulo, ele enxerga o B. Olha lá, ó, tá de frente pro B. E no segundo, ele enxerga o 12. Tá de frente pro 12. E o meu ângulo aqui azulzinho vai enxergar o 5 no primeiro triângulo e o 10 no outro triângulo. Então, o segredo tá exatamente aqui, da gente fazer essas relações. Porque olha como é que fica simples fazer os cálculos, descobrir os valores agora, ó. Eu vou pegar aqui o 5 e o 10. Por que eu vou começar por eles, ó? O 5 e o 10. Porque eu não tenho letra, eu só tenho número. Enquanto a gente conseguir fugir das letras, vamos fugir das letras, tá? Se eu peguei o 5 no primeiro e o 10 no segundo, agora eu vou mudar de cor, ó. Eu vou pro rosa. Eu vou pegar o A no primeiro triângulo e o 14 no segundo. E aí, para eu resolver isso, ó, é só multiplicar cruzado. 10 vezes A é igual a 5 vezes 14. O 10A é igual a 70. O A vai ser 70 dividido por 10. E o 70 dividido por 10
é 7. Chegamos ali na medida do A. Vou fazer a mesma coisa para achar o B. Olha quem que é o B, ó. O B é laranjinha. Se eu pegar o B aqui, peguei o laranja. Obrigatoriamente eu tenho que pegar o laranja do outro triângulo, tá? E agora eu vou escolher outra cor. Observa que se eu não tivesse achado o A e fizesse isso aqui, ó, o A com 14, eu não consigo resolver. Por que eu não consigo resolver? Porque eu fiquei com 2 letras, tá? Ah, professora, mas agora eu já sei que o A vale 7. Aí eu posso substituir? Pode, não tem problema nenhum. Mas a dica que eu sempre dou para os meus alunos é a seguinte, ó. Se der para fugir, né, se der para a gente fazer sem usar o A aqui, foge. Por que foge do A? Porque aí, se a gente errar alguma continha boba, a gente vai errando em sequência. Então, por exemplo, ó, eu vou continuar mantendo o 5 com o 10. Não significa que se eu fizesse o 7 com 14 ia dar errado. Mas se eu errar alguma coisa, eu vou carregando o erro para todas. Aqui não, tá? Então, eu vou fazer, ó, 10 vezes B é igual a 12 vezes 5. 10B é igual a 60. O B, então, vai ser 60 dividido por 10. E o B é igual a 6. Achei todas as medidas que ele pediu, ó. O A é igual a 7 e o B é igual a 6. Então, o meu A aqui vale 7 e o meu B vale 6. Observa que eu podia até ter saído sem fazer essa contalhada toda. Por quê? Observa o azulzinho aqui, ó. O 5 aqui vai ser o dobro. Tá vendo, ó? O 10 é o dobro do 5. Então, eu poderia ter feito a mesma coisa, ó. O 12 tem que ser o dobro do B, que é metade, né? O 6. E aqui, mesma coisa, ó. O 14 é o dobro do A, ou seja, o A é a metade, é o 7. Nesse caso aqui, gente, quando é dobro, triplo, metade, é muito fácil da gente perceber. A gente consegue fugir disso. Mas não é isso que aparece em prova, tá? Não aparece esses que estão tão diretos. Então, é importante a gente aprender a fazer mesmo, tá? Mesmo que aqui podia ter feito direto, não tem problema, mas é bom você aprender a fazer o método certinho. No segundo exemplo que eu trouxe aqui, o que a gente tem, ó? Ele deu também 2 triângulos e eu gosto sempre de chamar atenção para isso. Eu vou marcar os ângulos, ó. Esse ângulo aqui é o azul, de um risquinho. Então, o de um risquinho, azul. Vou marcar aqui de rosinha o 2 risquinhos, ó. 2 risquinhos e 2 risquinhos. E vou marcar de verde o 3 risquinhos. 3 risquinhos, 3 risquinhos. Ele já veio com essa marcação, significa que eles são semelhantes, porque eu consegui mostrar os ângulos ali congruentes. Mas aqui a gente tem um detalhezinho. Observa que o ângulo verde, ó, no primeiro triângulo enxerga o X e no segundo triângulo ele enxerga o 8. Vamos para o rosa agora, ó. No primeiro triângulo ele enxerga o 20 e no segundo triângulo ele enxerga o 10. E por fim, o azul. No primeiro ele enxerga o 28 e no segundo ele enxerga o Y. Por que é sempre, eu falo assim que isso aqui é o decisivo, a gente marcar os ângulos, porque dá vontade de fazer assim, ó, o 20 tá com o Y, não está, porque o 20 é rosa e o Y é azul. Olha lá, ó, o 20, ele tá com 10, é porque esses triângulos, eles estão em posições diferentes, é como se eu tivesse virado o triângulo. Aqui no nosso primeiro exemplo, não, eles estão na mesma posição, um é só o dobro do outro, apesar de que o desenho não fica, né? Tá desproporcional. Aqui é como se ele tivesse virado, como se ele tivesse mexido. O que você tem que lembrar da semelhança? Na semelhança, quem manda são os ângulos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é separar os ângulos para você ver com quem que você está mexendo. Então, eu tenho um ângulo verde, um azul e o rosa. Vamos ver, ó, o verde enxerga o X e o 8. O azul enxerga o Y e o 28. O rosa enxerga o 20 e o 10. O meu melhor ângulo é o rosa. Por que o melhor ângulo é o rosa? Porque ele só tem número, não tem letra. Então, ele vai ser minha referência, ó, o 20 com o 10. Agora, eu vou mudar, eu vou pro verde, tanto faz, ó. Se eu peguei o 20 aqui primeiro, eu tenho que pegar o X verde com o verde de lá, 8. E aí, eu multiplico cruzado.
20 vezes x é igual a 10. Opa, 10 vezes x, né? A prof tá errando aqui. 10 vezes x é igual a 20 vezes 8. Então, 10x, 20 vezes 8, 160. Passa dividindo. O x igual a 16. Vou fazer a mesma coisa e eu vou manter o rosa, tá? Se eu quiser colocar, ó, o 10 primeiro, eu posso colocar o 10 primeiro e o 20 primeiro, o 20 depois? Posso. Porém, ó, agora eu vou mudar para o azul. Aí eu sou obrigada a colocar esse aqui primeiro. Por quê? Porque é do mesmo triângulo do 10. Então, eu tenho que seguir essa regra, tá? Se eu comecei no segundo triângulo, eu tenho que seguir ele agora. Então, aqui, o y, o referente do y lá é o 28. Então, a gente, novamente, multiplica cruzado. Até, ó, se quiser cortar zeros, pode cortar, tá? 2y igual a 28. O y vai ser o 28 dividido por 2. O y é 14. Então, achei essas medidas. O y vale 14. Opa, 14. Deixa eu apagar aqui. E o x vale 16. Observa que dá certinho de novo, ó. Observa que agora o primeiro é o maior. O 20, ó, olha o rosa com rosa, é o dobro do 10. Então, o x tinha que ser o dobro do 8, deu certinho, tá? E o 28 tinha que ser o dobro do y, o dobro metade do 28 ali é o 14. Esse é o nosso primeiro vídeo, a gente ainda vai ter uma sequência de vídeos, mas com essa pegada aqui é a primeira coisa que você tem que entender, já dá para você resolver muitas questões. Então, o que eu quero que você lembre? A definição é essa aqui, mas a definição, na hora de fazer os exercícios mesmo, ela não ajuda muito. Quem que vai ajudar? Essa ideia de separar os ângulos, separar os lados, e aí sim a gente vai montar a nossa razão de semelhança. Bom, eu paro por aqui e te aguardo no próximo vídeo.